Bedim, parte 2, Cusco, Peru, 06 de março de 2020. Bem, Bedim está com você e cumprimenta você. Irmãos e irmãs, boa noite, Bedim. Bem, antes de qualquer coisa, vamos ouvir as suas perguntas e tentar respondê-las. Irmão, quase não temos perguntas, mas temos uma pergunta de uma pessoa, um irmão ou uma irmã, eu não sei, que não está presente. Então, a pergunta ao Bedim: sabemos agora que o tempo dos mestres acabou. Agora sabemos que os mestres ascenso eram uma farsa que não contribuiu de forma alguma para a recuperação da liberdade que todos nós somos. Agora sabemos que mesmo os Melquisedeques eram uma ilusão, arquétipos que também faziam parte do teatro da criação, como Maria e Cristo, e que também eles não poderiam realmente contribuir para a recuperação efetiva da liberdade que no final todos nós somos, eternamente, absolutamente. Então, como agora, ou de que maneira, os Anunnaki, os arcontes, tendo nos encarcerado e muito mais, negando nossa liberdade original, poderiam, cuspindo na humanidade de todas as maneiras, garantir ou contribuir efetivamente, para a recuperação da nossa liberdade que todos nós somos de toda a eternidade? Se os primeiros não foram incapazes de dar uma contribuição real, como poderia o segundo? Mas não há dúvida de que arcontes estão jogando em liberdade. Eles pertencem, tanto Maria, quanto os mestres ascenso e os Melquisedeques, à ilusão, aos sonhos. Simplesmente, a sua ação sobre o sofrimento, sobre um confinamento patológico, com incapacidade de raciocinar e de se relacionar com a verdade, significa que o sofrimento, em certo estágio da pessoa e do sonho, leva a despertar como um pesadelo. Portanto, não é uma questão de dizer que foram os arcontes ou quem quer que tenha sido que provocou o despertar, mas as próprias circunstâncias da criação e o mito da criação que levaram hoje, além de qualquer papel, seja de Maria, de Cristo, de Buda, dos arcontes ou dos Yaldabaoth, ao despertar. Não há verdade mais elevada que os Anunnaki. Não há outra verdade além da que você é, além da forma, além das dimensões, e além de todas as pessoas. Eles não têm nenhum papel privilegiado, exceto o sofrimento induzido pelo próprio fato da criação, do que vocês chamam de queda no Ocidente, que é simplesmente um obscurecimento da verdade, pela penetração da consciência cada vez mais profunda dentro da matéria. Isso de todas as maneiras possíveis. Você está aqui em um país onde a consciência se manifestou nas pedras, e esse nível é o mais extremo de densificação da consciência ligado ao simbolismo, ligado ao sonho, vinculado ao céu e vinculado à terra, e nenhum dos dois existe. A verdade é um país sem caminho, como dizia o irmão K, você é a verdade, nunca houve ninguém. Todo o resto são apenas suposições, cogitações que dizem respeito à pessoa, e a pessoa não está preocupada com a liberdade. Como esta pergunta é apresentada, implica que ainda existem histórias, enquanto que há 3 anos eu venho dizendo para não alimentarem mais histórias sobre espiritualidade, consciência ou qualquer outra coisa. Não há mestres ascenso mais do que Melquisedeques, estrelas, antigos, regentes planetários ou demônios. Todos pertencem à projeção da consciência dentro do sonho. Se hoje você quer ser livre na totalidade, para despertar, tudo o que você tem que fazer é acolher, aceitar, atravessar, rejeitar qualquer noção que o acorrente a qualquer coisa ou a qualquer pessoa. Caso contrário, haverá sofrimento. A criação, seja qual for o mundo, como a consciência, é sofrimento. Aceite, verifique e você vai experimentar. Mas não conte nenhuma história, dos anciãos, das estrelas, dos Anunnaki ou qualquer coisa, pois tudo isso pertence ao sonho ou ao pesadelo. É a conjunção dos arquétipos falsificados e até mesmo da encarnação, por assim dizer, de Cristo no Ocidente, que fez você contar histórias para levar você ao ponto em que não há mais nada, mais história. Tudo isso, como disse Abba, foi escrito muito antes da criação.
O que tiver que acontecer acontecerá. O que não deve acontecer, não vai acontecer. Não importa o que você faça. Aceite não fazer nada, e você estará além do fazer tudo, assim como ser. Apenas esteja presente no que a vida lhe propõe, com humildade e simplicidade. Mas, por favor, não conte mais histórias, sejam elas quais forem. Você é anterior à história, sua pessoa tem uma história, sua alma tem uma história, mas o que você não tem história. Aceite e verifique. Outra pergunta. Irmão, será que o coronavírus vai representar um problema para os nossos irmãos e irmãs presentes regressarem aos seus respectivos países? Esta é uma pergunta sobre as suas viagens? Irmão, sim. Isso não importa. Risos. O que é que isso importa? Você está onde está, você estará onde tem que estar, não vale a pena pensar nisso, mas acolha tudo o que acontece sem exceção em relação a este vírus. Mesmo que você tenha que morrer disso, você será livre. Então, quem tem medo? Apenas esteja na fluidez, deixe as coisas serem e seguir o que é, sem se preocupar com mais nada. Você estará onde tem que estar, terá o que tem que viver, porque tudo contribui para a liberdade. Porque tudo contribui para não ser mais uma pessoa, uma história, um bem ou um mal. E isto é o suficiente para mudar tudo. Você não pode mudar nada no palco do teatro, seja lá o que for, mas você deve interpretar com um ponto de vista de quem é livre o que a vida lhe oferece. Acolha sem tentar fazer ou se desviar, e verá por si mesmo que isso é suficiente para ser livre, ou seja, viver ágape permanentemente, o que quer que a sua pessoa diga, o que quer que o vírus diga, e além do mais ele faz um bem extremo ao planeta e também traz resiliência através do sofrimento ou do medo, ou liberdade constantemente. Mesmo que você tenha que passar pelas dificuldades de transporte, mesmo que você tenha que passar por essa doença, não faz diferença, porque você está além de tudo isso. Aceite e veja por si mesmo como você se sente. A cena do teatro tem de ser interpretada, mas a maneira como se interpreta essa cena é essencial. Você está envolvido, você é observador, e você realmente vê que não tem substância, porque apenas passa. Você nunca passará. Portanto, pare de reclamar, seja sobre seus pares, seus filhos, seus relacionamentos, seu transporte ou este famoso vírus. Quem está tentando se proteger se não a pessoa? Você não é esta pessoa, não há ninguém. A liberdade, o que quer que seja interpretado no palco do teatro. Enquanto você acreditar que está participando, enquanto você acreditar que pode mudar, você não poderá ser livre. A liberdade existe sem você, mas passa através de você a partir do momento em que você não retém nada, a partir do momento em que você não agarra nada, a partir do momento em que você acolhe. Então ágape, a verdade é revelada em você, através de você. Mas você é o obstáculo. Você não é a consciência. Você não é memória, você não é história. Você é o amor puro anterior de qualquer forma, de qualquer mundo, de qualquer cenário. O aceite e verá que a maneira como você interpreta a cena teatral, a qual você não pode mudar nada, será profundamente diferente e será vivida com leveza, com gargalhadas. Você irá rir de você mesmo, você irá rir de todos, você irá rir até dos anciões, dos arcanjos, das estrelas, dos planetas, do diabo. Tudo isso são fantasias, mesmo que você seja afetado por elas, porque é a pessoa que é afetada e não você. Com o que você está identificado. Você não pode se identificar consigo mesmo e ser livre. É impossível. Nem tudo que acontece é verdade. Quer se trate de amor, doença, sofrimento, morte, até mesmo de civilização. Você tem um exemplo impressionante dentro deste país de certo número de desvios da luz no que diz respeito aos aspectos civilizacionais e sociais. O que você pode dizer sobre o culto prestado a uma ilusão total que é o Sol? O Sol é você? Outra pergunta. Irmão,
Você já respondeu em grande parte. Vou perguntar de qualquer maneira. Este dia em Machu Picchu foi particularmente tenso para alguns de nós. Seria devido às energias em progresso. Há de fato nestes inúmeros lugares que você visitou, não é um despertar da memória, mas um se colocar cara a cara. Tudo com o que você se importa é seu. Quer seja atenção como você diz, seja no nível que for, simplesmente mostra com o que você se importa, e que você se importa. Há obviamente uma história nesses lugares, que é comum ao que ocorreu em outros lugares, em épocas diferentes. Seja no Egito, em todos os vestígios da civilização, na Mesoamérica, na América Central e até mesmo na Europa. Tudo isso simplesmente mostra a duplicidade de tudo que é adoração, submissão a qualquer autoridade. Quer seja humano, solar, ligado a um imperador ou qualquer outra coisa. Não há deuses, você é Deus. Não há ninguém, aceite e você viverá. Não peça que resolva algo como tensão, porque a própria tensão o envia ao sofrimento, ao apego, à crença. Como você quer ser livre nisso? Então, claro, o que é chamado de lugar privilegiado, tanto telúrico quanto cósmico, está diretamente ligado ao mito da criação, ao próprio confinamento, porque a submissão a uma autoridade externa, ao que você chama de imperador ou rei, a alguém ou qualquer coisa que seja. A consciência é uma doença total, mesmo que tenha sido necessário passar por um desdobramento, uma expansão da consciência que é também uma ilusão total, mas que lhe permitiu recordar, não de uma história, não de uma memória, mas de quem você é além de ser. Portanto, sim, quando a agitação, quando a tensão, é um convite para olhar para dentro de si mesmo o que você resiste, o que você tem medo, o que você ainda está construindo de histórias no futuro em vez de viver o momento presente e passar pelo o que está aí para ser atravessado. Em suma, trata-se de problemas da pessoa, da personalidade, de relacionamento. Seja o espaço, como diria Abba, este ágape espacial interdimensional, e você sairá de todos os problemas da pessoa, qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja a falta, que são apenas aparências. Não acredite em mim, experimente. Mas tudo o que você experimenta como tensões ou sofrimentos, os envia de volta a essa falha formal de acreditar que você é uma consciência ou uma pessoa. Você ainda não está enojado com o jogo da memória, com o próprio jogo da consciência. E hoje mais do que nunca, como eu tive a oportunidade de dizer durante mais de um ano, há amor ou há sofrimento. Não há outra alternativa, não há discussão possível com a verdade. Qual é o seu objetivo? Independentemente, é claro, de uma viagem agradável, espetacular para alguns. Mas nada impede que a pessoa viva, muito pelo contrário. Mas não se deixe enganar. Silêncio, irmão. Não há mais perguntas escritas. E a oral? Irmão, vamos dar uma olhada. Irmã, eu tenho uma. Irmão, sim? Irmã, boa noite Bidin. Então hoje nós fomos para Machu Picchu, com vários irmãos e irmãs, e exatamente às 11h11, enquanto estávamos no local de Machu Picchu, o sol apareceu com um círculo da cor do arco-íris. É isso mesmo. Portanto, muitos de nós já ouvimos. E o que eu queria saber é se é um sinal cósmico, digamos, isto é obviamente um sinal cósmico. Há muitos anos atrás, o comandante dos anciões criou uma dupla auréola solar em um momento específico. O halo solar é um sinal de reencontro e ressonância que lhes foi oferecido pela abertura de alguns à verdade. Tudo é um sinal, tudo é um símbolo, mas tudo é falso e envia você de volta à verdade. O próprio jogo da dualidade, do bem, do mal, das tensões, do sofrimento, traz você hoje, indiscutivelmente, a liberdade que você é. O parélio, fenômeno óptico atmosférico, aquilo que você chama de Sun e Sol simulado, ou halos solares, além de qualquer explicação científica, é de fato um sinal de confiança e de ressonância, convidando você a ser sempre mais verdadeiros, a desaparecer sempre mais e a acolher sempre mais o que é.
Tenho uma forte suspeita que tenha sido o próprio comandante que gerou isto para estabelecer liberdade e verdade em vocês, pelo relaxamento que isso provoca, bem como pelas tensões que no final os levam ao mesmo relaxamento, assim que você esquece o assunto, deixando ser o que é. Veja, em todas as suas reações, em tudo o que é para ser vivido, além do observador, quem reage e quem vive, é a pessoa ou não? Você ainda é uma pessoa ou você descobriu que não havia ninguém? É aí que reside toda a diferença. Mas é indiscutível, os sinais se abundam de todas as formas possíveis, remetendo sempre a uma maneira de questionamento que por si só põe fim às perguntas, pelo relaxamento, pela aceitação e pelo cruzamento. Você não é forma, você não é consciência, porque você tem sido todas elas, tanto as formas como as consciências. Você não precisa de se lembrar, você precisa rir de tudo isso. Você acha que possui um corpo, esse corpo possui você. Você pensa que possui qualquer coisa, e essa coisa o possui e obstrui a visão clara de quem você é. Tudo que acontece como elementos felizes e infelizes, antes nós estávamos falando sobre vírus, não é uma questão de saber ou dizer que é bom ou ruim. Em termos da pessoa, é claro, é uma doença, ao nível da consciência é uma catástrofe, mas ao nível da liberdade e da verdade, é outra questão. Silêncio, irmão. Temos uma irmã à minha direita que, de olhos fechados, tem movimentos bruscos e irreprimíveis da cabeça. Como? O que é que ela faz? Irmão, os olhos dela estão fechados e ela balança a cabeça. Irmã, ela acena com a cabeça. E daí? Irmão, bem, eu não sei. Deixa assiná-la. Irmão, ok. Há mais alguma pergunta? Irmã, sim. Irmão, irmã, boa noite Bidin, poderia me esclarecer e me ajudar a superar com estes acessos de tosse que diz respeito ao chakra da garganta? Obrigada. Isso diz respeito à pessoa, a uma situação que se assume, mas que obviamente causa danos e diz respeito à sua vida íntima e familiar, e você está perfeitamente consciente disso. Foi aceito ser vivido desta maneira, e não há possibilidade de cura através disto, porque você tem visto por muitos anos sozinho que sempre esteve aí. Isso corresponde, como eu já disse e repito, como outros anciãos em outros tempos, a um problema que eu chamaria de familiar, simplesmente, que você assumiu e que obviamente leva você a essa tosse, porque não há espaço para resolução, precisamente, hoje, porque você ainda acredita que é uma pessoa. Não há mais chakras do que gatos na lua. Aceite isso, isto vai esvaziar a sua consciência da história, mesmo que a tenham visto perfeitamente, e você irá rir de si mesmo com uma grande gargalhada. Mas enquanto você quiser, especialmente hoje, querer resolver, bem, será impossível, e você sabe disso, já que você vive isso. O importante é simplesmente rir de si mesmo, e sobretudo não esquecer que você não é o que está experimentando isso de nenhuma maneira. Aí novamente, isso significa simplesmente, e hoje é o mesmo para todos, que você ainda está identificado como uma história ou um personagem, ou uma memória. Já não é tempo de querer explicar, já não é tempo de querer resolver, é simplesmente tempo de acolher, de atravessar e de encontrar a verdade que você é. Isto não significa que você não precisa se curar, mas não use energia, consciência ou terapias para se curar. A única cura verdadeira é a de não ser mais uma pessoa. Aqueles que vivem, vê o desaparecimento total de qualquer doença, mesmo hereditária, sem qualquer dificuldade. A dificuldade é você. Tudo que se manifesta em você, hoje em dia, nada mais é do que um apego à ideia de ser uma pessoa, uma memória ou uma história. Tudo se resume a isso. Vocês querem ser livres, sejam livres de vocês mesmos acima de tudo. Não há nada que querer saber, pois é a própria experiência que é o entendimento, não há explicação. A explicação sempre diz respeito à pessoa, sempre à alma, sempre ao diagnóstico.
O primeiro e único diagnóstico é acreditar que ainda acredita em alguém ou algo assim. Mas as circunstâncias da vida nestes tempos nos lembram, enfaticamente, a falta de posicionamento. A iluminação da inteligência da luz é tal que quanto mais você se opõe, mais você quer entender, mais você se machucará, realmente como pessoa. Porque neste momento você não está absolutamente disponível para o momento presente, para o tempo zero, para o duplo tore do coração, para a paz e para a alegria. Enquanto você acreditar que a alegria ou liberdade depende de uma solução do seu caráter, do seu corpo ou dos seus afetos, você não pode ser livre. Você pode falar sobre o coração do coração, mas você está na mente. Quem vive sabe disso, você só se pode reconhecer a si mesmo. Atualmente, centenas de milhões de pessoas vivem sem fazer perguntas, sem saber o que é um chakra, uma energia, uma vibração ou um problema de relacionamento. Seja honesto com você mesmo. Aceite que não há nada que você possa fazer e a travessia está acontecendo hoje mais do que nunca. Eu já lhes disse várias vezes e hoje, e você verá, você não terá outra escolha. Quem é livre de si mesmo, quem vive ágape, qualquer que seja o estado do seu corpo, qualquer que seja o estado das suas emoções, não pode mais ser enganado ou enganado por qualquer elemento do efêmero. Não há esforço a ser feito, desde que você acredite que deve fazer um esforço, você resiste, você se opõe, inconscientemente. Você ainda está brincando com a consciência. Porque você ouve falar tanto sobre o momento presente e o tempo zero. Porque não há outra solução, esta é a única verdade, e nunca passará. Enquanto você se questionar sobre uma tensão, sobre um problema, você não pode ser livre. Claro que se for um problema, procure tratamento, mas no que diz respeito à liberdade, isso não tem nada a ver com isso. Entenda a diferença entre resolver o que incomoda você, que às vezes é necessário e até mesmo necessário, mas você não vê nenhum outro significado nisso. Liberdade e verdade é um estado além do ser que se caracteriza pela alegria, isto já foi explicado. Tudo que não é alegria é falso, e diz respeito à pessoa. Isso se torna cada vez mais evidente em tudo que você tem que viver, em tudo que você tem que passar e que, eu lembro você, foi você mesmo que escreveu precisamente para você acordar. Portanto, não julgue nada, nem você nem o outro, porque todo julgamento é também resistência e falta de liberdade. Seja espontâneo, seja verdadeiro, esteja presente e isso é o suficiente. Todo o resto é um obstáculo, todo o resto é sofrimento, você não vê? E acima de tudo, seja humilde. Você não existe. O que você está pedindo? Não é maravilhoso o suficiente para uma pessoa viver o que você viveu mesmo como pessoa, neste país. E note que é precisamente quando você está ocupado com algo agradável, ou desagradável, que você está ocupado, portanto, você tem mais possibilidades de descobrir que você não é nada do que você se ocupada, e você não é nada do que faz você sofrer ou feliz. É chamado de tempo zero, o coração do coração, a junção do ser e do não ser, o que inevitavelmente leva ao Shanti-Nilaya, e tem sido explicado durante anos. Mas a história rapidamente alcança você assim que algo dá errado, então você se torna uma pessoa com uma história novamente. Todos vocês veem isso. Então, entre no seu coração, entre nele, e isso é o suficiente. Todo o resto é um sonho impossível. Isso não impede você de amar, não impede você de ter uma profissão, não impede você de ter uma família, mas de você se libertar disso. Silêncio, irmão. Não há ninguém. Irmã, fomos informados sobre um evento, qual será o seu papel? Para pôr um fim a toda esta história da criação. O caos, mais uma vez, já foi explicado inúmeras vezes, e seria preciso ser cego para não ver o caos progressivo desta terra. Faz vocês felizes. Isso foi explicado, não como uma satisfação, mas como uma libertação.
O evento está aí. Você falou de um vírus, você vê os elementos na Terra, seja Nibiru, seja o que você chama de guerra, tudo isso são apenas pretextos. Vocês não dependem de nenhum evento, já foi dito, vocês são o evento, o que quer que esteja acontecendo na tela da consciência, é apenas uma tela feita para atraí-los, para surpreendi-los até que vocês decidam entrar e ver que tudo está aí. E realmente ver que você desenhou tudo, escreveu tudo e viveu tudo. Não é um jogo de palavras, mas como você quer ver. Se você ainda está jogando o jogo de seu personagem, é impossível. Você ainda pensa que pode mudar, ainda pensa que pode observar, ainda pensa que pode falar, mas no final das contas, diz respeito apenas à pessoa, sempre, infinitamente. Mas sem sorte, é o fim do sonho ou do pesadelo. Silêncio, irmão. Há um testemunho. Então nós ouvimos. Irmão, eu estava ontem, no local de Pisac. Fiquei impressionado com a beleza do lugar. Eu acho que era a altitude, a abertura, o espaço, o todo. Fiquei completamente impressionado com a beleza do lugar. Isso colocou você no tempo presente, e o que isso levou você? Irmão, alegria e lágrimas. Esta é a emoção suprema, esta é a emoção suprema que não pode ser explicada e que leva à ágape. Uma vez vivida, a pessoa pensará que pode agarrá-la ou vê-la desaparecer, mas isto deixa uma marca indelével que só espera que o momento presente ou tempo zero aconteça novamente. Você se reconheceu a si mesmo, porque houve uma estupefação da consciência pela beleza do lugar, como você disse, o que o fez você sair deste personagem e de sua história, e penetrar no tempo zero, no espaço, onde tudo é harmonia. A visão, seja ela qual for, há também uma espécie de espanto e transcendência da consciência ao mesmo tempo. Você pode experimentar o tempo zero pintando, mesmo fazendo compras ou contando, assim que for absorvido. É o mesmo se você for afetado por um vírus, que mata você, ele só mata a ilusão. Mas você pode vivê-lo sem vírus, sem evento. Assim que você estiver absorvido no que eu poderia chamar de um aspecto contemplativo de algo harmonioso e belo, então você está livre, mesmo que hoje pareça ter desaparecido. Falaram longamente, pelo menos não eu, mas algumas das irmãs e anciões e Aba, falaram extensivamente sobre a beleza. Porque a beleza se une à liberdade, transcende a essência, transcende o que é observado e o coloca em comunhão, em fusão com o espaço além do que é visto e observado, ou seja, da liberdade. Silêncio, irmã. Testemunho em inglês. Como? Irmão. Sim, é porque nossa irmã falou em inglês e por isso estamos aguardando a tradução. Irmã. A nossa irmã hoje, no local de Machu Picchu, viu muitas borboletas. Ela também ficou impressionada com a beleza dessas borboletas, elas fizeram-na lembrar de seus pais que estão desaparecidos, assim como dos ancestrais, os incas, cujas almas ainda estavam presentes, mas precisavam ser liberadas, libertadas. E isso ocorreu e ela chorou. Por isso ela comunicou esta experiência ao marido por telefone, que escreveu um poema, e eu posso ler em francês. Anônimas almas transformadas voam ao redor de Machu Picchu. O que era antes, agora já não é mais. Um lembrete gentil para seguir em frente. Vou para a fonte, vou livre através da eternidade. Lágrimas de alegria e tristeza correm pelo meu rosto em honra e rendição por tudo que me trouxe a este lugar, testemunho do tempo que passa como o vento sob as asas das borboletas de Machu Picchu. Obrigado. Como eu disse antes, assim que você for tomado pela beleza, pela majestade, certamente pelo lado impressionante, então tudo é possível. Porque neste momento você está receptivo ao que é, seja visual, mesmo vibratório ou energético, você está subjugado no bom sentido da palavra e além de qualquer fórmula e além mesmo deste poema, há um reconhecimento e uma reconexão com a verdade. É muito mais agradável para a pessoa ser subjugada por uma borboleta do que por um vírus, não é?
mas o resultado é o mesmo: liberdade, verdade. Você é anterior à percepção, você é anterior ao observador, mas quando o observador está totalmente imerso no momento presente, qualquer que seja a sua natureza e cor, você fica livre. Claro, porque você está totalmente no momento, você está totalmente no observador, você está totalmente disponível e totalmente verdadeiro. Você tem irmãs e irmãos, como eles dizem, que vivem em ágape de maneira constante e outros que acessam em pequenos toques, com momentos de retorno na pessoa cada vez mais dolorosos, em todos os sentidos da palavra. E quando você estiver enojado com a dor, com o sofrimento, apenas o amor permanecerá. Silêncio, irmã. A vida nos deve lembrar que nós somos amor. Absolutamente e de todas as maneiras possíveis e inimagináveis. Não amaldiçoe nada, não julgue nada, é apenas o que você escreveu, e leva você a perceber que nunca houve ninguém e que tudo está aí dentro. E que real e concretamente, como disse Abba, estamos um no outro. Este é o passo concomitante hoje com a experiência de que nunca houve ninguém, é a alegria livre. É assim que a inteligência da luz estabelece, diria eu, uma espécie de sincronicidade, quando tudo é feito, mesmo além de qualquer aparência ou convicção, para levá-lo até o coração do coração. Apenas esteja aí, simplesmente presente, simplesmente aceitando, e não se preocupar com mais nada. E siga com as suas ocupações, as suas obrigações e com o seu lazer. Esta é a inteligência da luz. É na aceitação do sonho que se encontra o fim do sonho, e não em nenhuma negociação, em nenhuma explicação, mas simplesmente na espontaneidade. Há anos que os anciões, as estrelas, falaram com você sobre o caminho da infância e da inocência. A sua vida, o que quer que você pense dela, hoje leva você a isto. E quanto mais pesada ela possa parecer para você, às vezes você volta à pessoa ou ao sofrimento, mais próximo você está da verdade. Você apenas tem que aceitar o que é, e nós já lhe dissemos de todas as maneiras possíveis. Isto não impede, em um segundo ou terceiro momento, de reagir, é claro. Mas se você reagir primeiro, você não pode atravessar, você congela as coisas. Em termos mais modernos, eu diria, seja legal. Esteja disponível, deixe estar o que é, em seu corpo, em sua consciência, e assim você não será mais enganado. Mas se você começar a querer entender, querer compreender a si mesmo, a querer explicar, a querer se conectar como uma história em um passado, então você vai sofrer. Porque você é a vida e inteligência. Como Abba disse, você é o caminho, a verdade e a vida. Não importa o que aconteça, você não é nenhuma dessas coisas. Não se deixe enganar, seja lúcido. Silêncio, irmão. Agora eu acho que não há mais perguntas. Então é hora de lhes agradecer pelas suas perguntas, pela sua presença, e lembre-se apenas desta noção. Aconteça o que acontecer, se você aceitar, você está livre. Tudo é um pretexto, no que você tem que viver e no que você vive, para finalmente levá-lo a esta escolha. Eu reajo, quero agir ou primeiro eu acolho? Verifique e você vai ver. Então eu acho que é hora de se despedir, de lhes agradecer, e eu lhes digo até breve. Irmãos e irmãs, obrigado Bedim, até breve. https://apoteose.live/blog/2020 03 17 Bedim 2 Perou Vendredim 6 Mars 2020. Transcrição do áudio. Equipe Agape. Tradução Francisca dos Reis, DEP/translator, e suporte Google. Fonte da imagem, https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/